Bom, então, vamos lá. Nós estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. Vamos falar aqui sobre o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Quem morre hoje vai para onde? Vai diretamente para o lugar final? Não. Ele vai para um lugar de descanso, simbolicamente chamado de seio de Abraão. Ah, mas pastor, por que seio de Abraão? Porque a igreja configura isso baseada no exemplo do rico e Lázaro. Lembra a passagem do rico e Lázaro? Em que ele olha, vê Lázaro lá com o Senhor e ele pede para que pelo menos volte para avisar os filhos, a família, para que ele não vá para lá no lugar de tormento, porque ele está em tormento. E aí o Eterno olha para ele e diz, não, peraí, eles lá têm os profetas. Tem os profetas. Ele pede, pelo menos peça como na ponta dos meus lábios, que eu estou em tormento. Toda essa história está lá na palavra. Mas não é nada. Hã? Sim, filho. Sim. Perdão, pai Abraão. Perdão, corrigindo. Isso, perdão. Boa correção. Pai Abraão. Estou confundindo sobre a morada eterna. Pai Abraão. Aí ele pede para Abraão fazer isso aí. Então a igreja configura simbolicamente, baseada nesse versículo aí, chamando que os morrem agora vão para o seio de Abraão. Seio significa proteção, descanso. Então, de fato, quem morrer agora no Senhor vai para lá, vai para o descanso antes que a igreja seja arrebatada. Então, quem morre hoje, pastor? Vai diretamente ver Jesus, ver Deus, ver os anjos? Não. Não. Não mesmo. Só poderemos ver o Senhor quando a igreja estiver reunida. Aonde? Chamada de as bodas do Cordeiro. Em que o texto vai dizer, no livro da Revelação, que o Cordeiro se assentará na mesa com toda a sua igreja e os servirá. O texto nos traz essa base. Tá? Ponto. Agora você falou, qual era a outra... Os 4 seres. Vamos lá, os 4 seres lá do livro de Apocalipse, capítulo 4. Capítulo 4. Eu queria ler na minha Bíblia. A minha Bíblia está lá no quarto. Se a pastora Vanessa puder pegar a minha Bíblia, seria bom. Na minha Bíblia. Muito obrigado, filho. Aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ler junto com você. Eu gosto de ler na minha Bíblia, porque na minha Bíblia é a Bíblia apologética, é a Bíblia de estudo e apostólica. Vamos lá. Capítulo 4. Depois destas coisas, que coisas? É a continuação da visão de João, no livro de Apocalipse. João, enquanto ele estava na ilha de Patmos. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi como de trombeta, ou seja, ele está ouvindo a voz de alguém aqui, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, olha só, você vê que João está dizendo que ele foi arrebatado em espírito. O corpo está na terra, na ilha de Patmos, e ele em espírito ouve a voz, sobe para aqui. Ele descola do corpo e vai. Tá? Ou seja, você vê que essa voz tem o poder de dar o comando para descolar o espírito do corpo. Olha o poder, olha a autoridade. Olha a autoridade. Então não é um anjo que está falando com ele. Porque anjo não tem esse poder. Entendeu? Então vamos lá. Imediatamente eu mexi em espírito e eis armado no céu um trono. Ou seja, tinha um trono. João fala que tinha um trono armado no céu. Peraí, trono armado? Como assim? Quando eu entendi isso aqui dá a ideia de como que se o trono se movimentasse. Olha, ele está armado aqui, mas ele não é fixo. Como uma maçã de batendo. Entendeu? Exatamente. Mas ele pode sair. Mas ele pode se movimentar. Pegou? No trono, alguém sentado. João não consegue discernir
quem está sentado no trono. Ele diz, Para alguém. alguém está sentado nesse trono. E aí ele vai dizendo, e esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Ou seja, a pele dele não é branca. João está dizendo que aquele que está sentado no trono ali, a pele dele não é branca. É semelhante àquele diamante que é negro, que é escuro, jaspe. No caso, não se refere à pele branca. Não se refere à pele. Está se referindo que é a pele, o aspecto natural. João está falando de forma biológica, tá? Ele entende e fala de forma biológica. Que aquele que está sentado ali não é o Jesus pintado por Roma. Nos quadros de Roma. Cabelão grande, liso, rosto fino feminino, pele clara branca, ou seja, o Jesus dos romanos é esse aí. Mesmo que se você prestar atenção, o judeu, como é que era Israel? Sol, não é como é hoje. Jesus passou pelo deserto, tem como Jesus ser claro? Ter pele clara? Não tem lógica biologicamente. Ponto. Mas não vou entrar nesse mérito. É semelhante aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Olha isso, ó. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. João diz que ao redor do trono há um arco-íris. O que simboliza esse arco-íris? Esse arco-íris simboliza a glória de Deus. Simboliza os raios, a luz, o reflexo da glória de Deus. Aí João vê em várias coisas. Ele discerne, poxa, parece com um arco-íris. Então ele descreve. Tanto que ele diz que semelhante no aspecto a esmeralda. Tudo que bate na esmeralda reflete. Exatamente. Esse fenômeno é chamado de refração. Refração é um fenômeno de refletir e produzir outras cores na imagem que se vê. Tudo que bate ali. Exatamente, esse fenômeno é chamado de refração. Vamos lá. Ao redor do trono há também 24 tronos. Opa, peraí. 24 tronos? Caramba, será que existem outros deuses? Não. Esses 24 tronos são... Vamos continuar para eu poder falar. E é semelhante deles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, esses 24 anciãos aqui, que João vê como sendo anciãos, é uma classe de anjos que existem no céu. João não fala muito sobre elas, mas é uma classe de anjos que existem no céu. Que eles estão ali com uma finalidade: inclinar-se diante deste trono, pegar a sua coroa. Coroa que significa o quê? Coroa significa honra. Coroa significa o quê? Reino. Coroa significa o quê? Autoridade. Eles pegam isso e renunciam, colocando aos pés de quem tem toda a autoridade, todo o poder, toda a honra e toda a glória, que é Deus. Que é onde eles falam lá no... Falam no 11. Tu és digno, Senhor Deus, Deus nosso, de receber a glória, Exatamente. a honra e o poder. E o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade. Vieram a existir. E foram criadas. Então, João ele vai descrevendo o objetivo e o que esses 24 anciãos fazem. Aí ele vai, 5, do trono saem relâmpagos. Olha, ele vê como relâmpagos. Isso é o quê? A glória. Vozes e trovões. Aí João começa a ouvir sons saindo de lá. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Opa, peraí. Espírito Santo? Não. É uma outra classe angelical, que João descreve como sendo 7 Espíritos
de Deus. Quem falou para João que é espírito? Então são 7 classes de anjos. E como é que eles são? Eles ardem em tocha de fogo. Agora tu imagine como é que é esses seres, meu amigo. Alguns estudiosos dizem que esses 7 anjos poderão ser os serafins, já que a palavra serafim significa arder, fim do fogo. Então, ou seja, aquele que arde em fogo. Então, o serafim, ele arde em fogo. Tanto que o profeta Isaías nos traz lá a história. Como seria essa ardência? Meu amigo, pensa num ser todo enfogueado. E isso glorificado pela glória do Senhor. Tem 2 tipos de fogo. Tá entendendo? Então não tem como a gente ter uma dimensão assim de como é, só vendo. E João viu, Ezequiel viu. Tá entendendo? Então não tem como. Elias, quando foi arrebatado numa carruagem, vou falar sobre isso, Elias também teve a oportunidade dele. Fica aqui também que a gente vai nisso. Adiante do trono, um como que mar de vidro. Aí João começa a ver o terreno. Esse dia diante do trono, como mar de vidro. João começa a ver o terreno. Semelhante ao cristal. Semelhante ao cristal. Ele é só mais alto para sair no vídeo. E também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. João está vendo o querubim aqui. João está vendo 4 seres viventes. Como eram esses seres viventes? Ele vai escrever. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo semelhante a um novilho. O primeiro ser vivente, vamos lá, semelhante a leão. Leão simboliza o quê? Poder. Autoridade. Domínio. O segundo semelhante a novilho. Novilho significa o quê? Touro. Força. Coragem. O terceiro trouxe como de homem. Virtude. Justiça. Domínio. Pureza. E o quarto vem semelhante à águia. Águia. Controle. Águia. Controle. Justiça. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Ou seja, esses 4 seres, cada um tem 2 asas. Com 2 cobriu os olhos, com 2 cobriu seus pés e com 2 voavam. Ezequiel vai falar sobre eles aqui. Então, ou seja, esse ser aqui também possuíam 6 asas, como os querubins possuíam 6 asas. Que Ezequiel vai descrever lá. Ezequiel capítulo 1. Vamos continuando. Ele tinha 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, aqui João ele descreve qual é a função, o que essa classe de anjo faz lá no céu. João que descreve. Aí ele vai dizer, no versículo 9 do capítulo 4, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado em torno, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, como você bem disse lá, prostração diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então João ele vê isso aqui. Pode falar. Então, aqui diz, na parte do 11, que não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que eu estou tentando entender nessa parte? Quer dizer que tinha exatamente
tempo exclusivo de adoração a Deus? Não. Tipo, era de manhã e de noite? Não. Constante. Ou era toda hora? Constante. O fator tempo é gente que conhece. Porque na eternidade não existe tempo. Senão, não haveria limite, início e fim da criação de Deus. Sim. Por isso que Deus só não está condicionado ao tempo. Na contagem, por exemplo, a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia é um mil. Tá entendendo? Então, assim, a questão temporal é para nós, aqui, tá? No espaço finito, onde a gente vive. Mas lá não. Lá os anjos estão constantemente adorando ao Senhor. Santo, 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 santo. Constantemente. Então, essa adoração exclusiva o tempo todo, sem descanso, é somente essa adoração? Ou é trocado cada adoração? Eu creio que possa haver outras palavras de adoração a Deus, assim como a glória a Deus, aleluia, louvado seja. Então, eu creio que possa haver. Não descreve só o que ele vê. Isso aí, no caso ele descreve aqui o que ele está vendo no momento. Santo é o Senhor. Sim. João está descrevendo o que ele vê no momento ali em que a ele é mostrado. E aí ele descreve o que ele vê. Mas vamos para nós, entre nós aqui. Eu acredito que existem várias palavras de adoração a Deus. Como a gente usa nas igrejas. Como a gente usa. Eu acredito que existe. Entendeu? João vai dizer apenas isso aqui que ele vê. No caso, no momento que ele foi a adoração exclusiva que ele viu ali. Ele viu naquele momento a finalidade daqueles 6. A finalidade daqueles 6 é esse aqui: adorar o Senhor, papapá, e produzir palavras de elogio. A palavra aleluia significa elogio. Aleo, elogio. Glória, glorificar, honrar. Significa isso. Tradução aproximada significa isso. Entendeu? Então é o que os anjos fazem. É o que a igreja faz aqui hoje. Que aliás, deveriam, né? Todos deveriam fazer. Né? Porque a humanidade não sabe o que significa adorar. Muitos não sabem o que significa adorar. Tanto que quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele diz, o Pai procura. Não é que ele fica lá caçando não, porque isso é espiritual. Procura verdadeiros adoradores que adoram ele em espírito e em verdade. Em espírito, entrega, total, 100%. Verdade, racional. Significado da palavra adoração. Espírito em verdade significa isso. Em espírito, total, 100%. Vamos falar 100%? Quais as naturezas que nós temos? Corpo, alma e espírito. É disso que Jesus está falando. E quando ele fala verdade, ele está falando o quê? Racional. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber por que se levanta a mão, como levanta a mão. Você tem que saber como entrar na presença, como atrair Deus. Davi sabia disso. Se eu levantar a mão assim, você está adorando. Se levantar a mão assim, você está recebendo. Tem gente que, irmão, levante suas mãos para receber. Ué, como assim? No caso, você está devolvendo assim, o que está de receber. Não tem lógica. Receber, você pega alguma coisa com alguém assim, me dá. Você não pega nada, acabou. Você pega, me dá, não é? Você pede algo assim, me dá. Não, você pede, me dá. Então, racional, é uma adoração racional. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso saber o que eu estou falando, eu preciso saber o significado e a intenção do que me leva a falar aquilo para Deus, o que me leva E a maioria das vezes a adoração humana, né? Não vou generalizar, mas a maioria da adoração humana vem sempre acompanhada de um pedido. Vem sempre acompanhada de um pedido. Nunca é uma adoração pura. Deus, hoje eu estou aqui só para te adorar. Senhor, eu vim te adorar, Pai. Guarda minha casa, guarda meus filhos. Como assim? Tu veio adorar ou tu veio pedir? Nunca é pura, a adoração nunca é pura. No caso, se você vai para pedir, você exclusivamente tem que ir e orar em pedido. Você pode, na sua adoração a Deus, também pedir algo a Deus. No momento da oração. Sim, normal. Agora,
Eu estou dizendo que quase sempre a adoração nunca é pura. Nunca é da forma que você Nunca diz é que vai. pura. Não, nunca é pura. Adoração. Estou falando de adoração. Não estou falando de oração, não. Verbo orar, não. Estou falando da adoração. Ela nunca é pura. Sempre, a maioria sempre é acompanhada de um pedido. Senhor, irmãos, levanta a história. Vamos adorar a Deus. Ó Senhor, nós te adoramos nesta noite. Te glorificamos, Pai, porque Tu és santo, poderoso. Ó Deus dos deuses, Pai, eis aí a Tua igreja, Pai, toca no Teu povo, Senhor, amém? Estamos adorando a Deus, aí já estou começando a pedir. Isso não é adoração. Você viu aqui os seres pedindo alguma coisa? Em qual versículo? Versículo 11. No 11. Vai lá. No 11 é: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Realmente não tem nenhum vontade de pedir. Está pedindo alguma coisa? Nada. Está ele exclusivamente adorando a Deus as coisas que Ele fez no mundo. Está glorificando os feitos de Deus. Ponto. Então, não estou dizendo que na adoração você não pode adorar e fazer clamor, petições a Deus. Eu só estou colocando aqui termos, Como no 8 separando também, os termos. como no 8 os seres viventes, que eles somente adoram exclusivamente a Deus. É isso aí. Então estou só separando os termos aqui para o nosso entendimento, para quem está lá, que vai assistir esse vídeo, também compreender. Isso aqui que eu se abrir fica melhor, vai ficar escuro. Isso aqui que eu estou falando, para a pessoa não entender, mas não pode, pastor, mas não pode adorar a Deus? Como é que é? Não pode orar? Não. É só para separar o que eu estou falando. Oração é oração. Entendeu? Adoração é adoração. Se você se inclina, se você se prostra para adorar ao Senhor, você tem que ter em mente, uma adoração racional. Hoje eu vou adorar o Senhor, vou só adorar. Primeiro que quando você entra diante do rei, por exemplo, vamos falar da terra. Quando você entra diante do rei, como é que você faz? Você entra de qualquer jeito? Vamos, por exemplo, de Rainha Esther. Como é que a Rainha Esther entrou diante do rei Assuero? Como é que foi que a Rainha Esther fez? É assim como sempre veio. Ela foi lá, tomou um banho, se banhou, se perfumou. Entende? Então tem uma liturgia no reinado de rei Assuero, não só do rei Assuero, mas há uma liturgia no reinado daquela época, em que quando uma certa pessoa, e até os dias de hoje, tá? Isso é no governo da monarquia. Você não pode entrar, eu estou a fim de ver o rei. Não. Você tem que ser chamado, você tem que ser convidado. Hoje, como é que é feita essa formalidade? Envia-se uma carta pedindo autorização a uma audiência com a monarquia. Se a monarquia autorizar, mas antigamente era direto. A pessoa passava pela autoridade, pai, a pessoa passava pela autoridade, Ih, dá tchau. Tchau. Vem, mamãe. A pessoa passava pela autoridade e, na verdade, eram chamados de os príncipes da guarda. Passavam pelos príncipes da guarda para poder ir até o rei. Se o rei estendesse o cetro e falasse a palavra show, a palavra show significa você está autorizado. Teria-se audiência com o rei. Agora, se a pessoa que entrasse num palácio não fosse convidado e o rei olhasse e levantasse a mão sem falar a palavra show, essa pessoa ela deveria ser assassinada, porque ela entrou na presença do rei sem autorização. Foi assim com a Rainha Esther. Nós falamos sobre isso ontem. Então, foi assim com a Rainha Esther. Fica aqui, pastora Vanessa. Tá fazendo o quê?
Fica aqui, pastor Fernando, para nos ajudar. Tá ao vivo aqui, ao vivo não, tá Gravar. Você está no modo de economia. Ó, minha bateria está acabando, tem que botar o carregador ali. Então, acontecia isso aí. Se o rei falasse a palavra, a pessoa teria acesso e audiência com o rei. Mas se a pessoa que entrasse na presença do rei e não fosse convidada, então existiam 3 formas aí: aquele que é convidado, aquele que se oferecia e aquele que, por livre vontade, entrava. E aí muitos desses teriam a anistia da misericórdia do rei e outros não teriam a anistia da misericórdia do rei. Era assim com Salomão, foi assim com o rei Assuero e foi assim com tantos outros reis daquela época. Foi assim com os sírios, então foi assim com a maioria dos outros reis daquela época. Entendeu? No caso, deixa eu ver se eu entendi. Dessa forma com os reis, foram os reis, né, de Israel. Se acabar aqui, a gente vai pro ao vivo lá no canal do YouTube, Os Últimos Profetas. No caso, foi assim com os reis de Israel, né? No caso, deixa eu ver se eu entendi. Que se eu tivesse me apresentar a Deus, teria que ser também dessa forma. Como se fosse assim, me ajoelhar e primeiramente adorar Ele antes de falar qualquer coisa. Isso é pedir no ato. No ato que já falei isso. Tipo assim, exclusivamente a Ele. Isso começar, tipo, como se fosse uma oração. Me ajoelhar, Senhor, me apresento diante de Ti, a Tua glória. Olha, como que deveria ser uma apresentação diante do nosso Senhor? Primeiramente, a gente não entra de qualquer jeito aqui na Terra. Vá lá na Inglaterra entrar na sala da rainha, não vai entrar sem passar pelos guardas da monarquia. Então existem várias camadas até você chegar lá, tá? Vários ofícios de autorização até você chegar lá, na sala da rainha. Não se pode tocar, não se pode olhar diretamente, não se pode falar certas coisas, não se pode ter certos tipos de movimentos, não se pode ter certo tipo de fragrância no corpo, não se pode usar qualquer tipo de roupa. Então tem toda uma liturgia doutrinária de como se entrar na sala da monarquia lá na Inglaterra. Isso é só um pouco que eu sei. E eu estou falando de um contexto histórico de Israel, tá? Daquela época. Então hoje, como deveria entrar na presença de Deus? Adorando. Adorando a Deus. Por que? Como é que eles entraram? Desse jeito. Olha Davi, como é que ele pegava o seu violão, o que ele fazia lá. Ele pegava a sua harpa. Davi estava lá, Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos diante da tua presença aqui, ó Pai, ó Deus, vai quebrando, Deus, todo o mal, ó Senhor, vai jogar por terra todo o demônio, ó meu Deus, meu Deus, agora. Que é isso? Pela graça e pela misericórdia, cara, Deus pode até ouvir, porque a palavra diz que, a palavra nos dá um ensinamento que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito Santo, ele nos ensina a orar porque nós não sabemos. É assim que é a oração hoje em dia. É uma oração defeituosa. Que tipo de adoração é essa? Defeituosa. Olha para a mulher lá, a prostituta, Maria Madalena, o que ela faz? Maria prefere o quê? Lavar a louça. Ela está preocupada em agradar. Madalena está preocupada com o quê? Adorar. Ela pega o perfume mais caro da época, despeja. Aí Judas fala assim, mas que doideira! Judas consumista, tesoureiro, você deixa de ser louca, mulher. Você está despejando um perfume desse caro nos pés dele. O que ela faz? Maria Madalena. Maria Madalena é prostituta. Maria Madalena é aquela mulher que ela seria apedrejada e Jesus falou, cadê os acusadores? Aí cada um sai definindo. Maria Madalena. Estava Marta e Maria. Marta e Maria. Marta escolheu lavar. Maria Madalena escolheu o quê? Maria, corrigindo. Maria escolheu a melhor parte. Qual foi?
lavar os pés do mestre e enxugar com seus cabelos. Ouvir, prestar atenção. Você está entendendo? Então, assim, Maria representa aqueles que adoram em espírito e verdade. Marta representa aqueles cristãos consumistas, interesseiros. Então, só preocupado em agradar na intenção de receber algo. Preocupado em dizimar na intenção de receber em troca. Preocupado em trazer, que Deus vai me dar o dobro. Marta representa essa pessoa. Maria representa a verdadeira adoração que acabamos de ler aqui, lá, tá? João capítulo 4. Que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha bateria que ela está acabando. Então, para a gente não perder nenhum conteúdo, está 13%. Para a gente não perder nenhum conteúdo, vou pegar a bateria do carregador ali, tá, gente? E vou voltar já em seguida.